Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vou chamar aqui o nosso convidado. Só lembrando para quem está entrando que no link da nossa bio, na nossa bio tem o link da transmissão que está sendo feita em Libras por Fátima. E aí vocês também façam a divulgação para aqueles que precisam da tradução em Libras, certo? Eu vou chamar lá o professor Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo jóia? Opa, tudo jóia. Tá me Consegue me ouvindo escutar bem bem? direitinho? Eu consigo. Jóia. Deixa eu ajeitar aqui só o enquadramento desse negócio. Não, vai Pronto. não. Hoje é Rodrigo quem vai falar de um negócio bem difícil, nem rola a música. Essa é boa. Não é isso? O povo é animado, né? Deixa o povo chegar assim, eu normalmente demoro Mas, 5 minutos mas pra se você galera chegar. quiser, se você quiser dar uma palhinha, Ju, aí para animar aí a entrada do pessoal, Não, entendeu? deixa quieto. Hoje eu tô só a estrutura mesmo. Foi 200 Ah, quilos de pó pra eu parecer que eu tô normal aqui. tá. Ai, meu E aí, Deus. tudo em paz? Como é que tá aí a quarentena? Que loucura, né? Maluquice. Tudo de uma doideira. Parece que a gente tá participando da história. Muito louco isso. Parece, de fato, estamos, né? E é engraçado que esse fim de semana, as minhas filhas estavam brincando, aí uma falando, peguei você e tal. Eu olhei assim, "Oxe, as duas estão. Aí estavam no Roblox brincando de pega-pega e esconde-esconde. Diga aí. Diga aí. Então, se a gente Laís também fosse. é esse e um tal de PK alguma É, coisa, que é de bonequinhos também. aham, é, Uma doideira. Uma pois doideira. é, ou seja, se fosse para a gente pensar nisso no episódio sei lá, de Black Mirror, né? Aí é engraçado, porque o Roblox, né, é um ambiente aberto, assim, onde as crianças, né, vão lá com personagens, e aí de repente era assim, ó, não, você se esconde aqui, aí a outra esconde, aí conversando pelo Discord, né, e então eu disse que Não, negócio Lala, surreal. Lala ainda não sabe. Boa noite, povo. Lala não Olá! sabe ainda Discord, não, mas tá já. João Vitor é Aham, fera nos joguinhos também. é, Mas muita doideira, assim. Pense. pois é, Enquanto o diga pessoal lá. está entrando, deixa eu Aham, só apresentar até para quem não conhece o professor Rodrigo, como está aberto, tem muita gente aí que pode não conhecer. aham, Eu fiz uma cópia, assim, uma fila bem rápida, como é no sentido bate-papo, sem muitas formalidades. Para quem uhum. não conhece, esse é o professor Rodrigo Rebouças, ele é do nosso departamento. Ó, a Ilha Babona já chegou, olha, ai, Ah! do nosso departamento do Uhum. DCX. E ele trabalha na área de engenharia de software, com a parte de processo de desenvolvimento de software e dívidas técnicas. Ele atua muito bem com indústria, as pesquisas são bem aplicadas, isso é show de bola, ele vai falar bem muito sobre isso. Ele tem colaboração até hoje, e as pesquisas dele, inclusive de doutorado, são com dados de indústria, que é bem legal, bem aplicado. E ele Uhum. teve, eu vou tentar falar o nome desse artigo bem chique que ele teve, Oh, não, no que é isso. Congresso Internacional de Manutenção e Evolução de Software. Bem legal o artigo, eu li, muito bom. Chama-se Uhum. Align Technical Debt Prioritization with Business Objective, a Multiple Case Study. É uma coisa parecida com isso. E é isso Uhum. que ele vai trazer, discutir um pouco com vocês e falar sobre como é que é essa relação do processo de desenvolvimento de software, as dívidas técnicas, como é que a gente Uhum. pode prevenir o que é que acontece e como é que a gente tem que se atentar como bons bacharéis em sistemas de informação. Então, eu Uhum. agradeço muito, professor, pela disponibilidade A hora e que é vai isso. ser massa. Eu já peguei meu caderninho para anotar várias Ah, coisas do trabalho. Top. Arrocha. ah, tá bom. É, então vamos trocar umas ideias aí sobre o que é desenvolvimento de software, né? Ah, e como desenvolver software na indústria nos leva a problemas nos processos de desenvolvimento, né? Que a gente tem que lidar, tá? Então, como eu sei que
o público-alvo aqui tem muita gente de diversos níveis, tá? Então eu vou tentar, por isso que eu quebrei mais ou menos o tema em dois, né? Ou seja, processo de desenvolvimento de software e depois technical debt, certo? Então, a ideia é a gente conversar sobre esses dois pontos, tá bom? Então, primeiro, vamos conversar um pouco sobre o que é desenvolver software, tá? E uma coisa que eu costumo dizer nas aulas quando começo a ensinar programação, até para os alunos que estão entrando no curso, eu costumo levantar uma pergunta, né? O que a gente precisa fazer para construir uma casa, tá? Né? Eu quero construir uma casa de primeiro andar. Então, a primeira coisa que a gente faz é perguntar a quem está pagando, né? Então, digamos que você seja dono de uma construtora, juntar lá um pessoal para poder construir. Então, você pergunta a quem está pagando, o que a gente vai, quais são os requisitos? Qual é o tamanho da casa, quantos quartos, quantas janelas, né? Qual é a posição da casa, etc. Então, a gente levanta esses requisitos. Depois de levantar esses requisitos, a gente precisa entendê-los, né? Quer dizer, poxa, aquilo que você falou é isso mesmo, então eu tenho que analisar esses requisitos, né? E, em seguida, a gente precisa projetá-los, né? Projetar a casa, quer dizer, tá, ok, então você quer uma casa de alvenaria, vai querer usar parede de pedra, vai querer botar reboco mesmo, pintar, o que é que você vai querer fazer? Então, levanta também esses requisitos e aí a gente começa a construir a casa, tá? O problema é que quando a gente começa a construir a casa, já pensou se a gente está lá no meio da casa, já está tudo pronto, certo? E aí, de repente, chega o seu cliente lá e olha para você, né? A pessoa que vai ser futura dona da casa, olha assim para aquela casa, assim, faz... Rapaz, Juliana, eu não quero mais essa casa assim, não. Eu quero agora uma casa com 2 andares, tá? Então, aquela casa térreo que a gente tinha planejado, eu não quero. Eu quero agora uma casa de 2 andares. E agora? Tá? E agora? Quer dizer, a casa que foi construída para a gente fazer um andar, ela não tem estrutura para a gente construir 2 andares. Não é assim? Aí eu te pergunto, né? Quer dizer, é impossível mudar esse requisito? Tá? Quer dizer, a pessoa, eu simplesmente chego aqui e digo, não, a minha casa que eu tinha projetado para um andar, agora eu quero que tenha 2 andares. Isso é possível fazer isso com uma casa? Tá? É possível, tá? Só que o custo é muito alto, concorda? Né? É muito caro a gente mudar um requisito desse nível quando a gente está desenvolvendo, construindo uma casa. Eu estou construindo uma ponte, né? Eu estou fabricando, sei lá, um lápis. Né? Se eu pego um lápis desse, o processo fabril envolve projetar a máquina, o material, o plástico, insumos, tinta. Então não dá, quer dizer, dá, mas o custo da gente mudar, por exemplo, esse lápis, tá certo? Que é um lápis de quadro e transformá-lo num lápis agora permanente, sei lá, no meio do processo, isso gera custo muito alto, tá certo? Um esforço muito grande. Só que software é diferente, tá? Software é uma coisa que é assim, é meio que como pensamento, né? Entendeu? Quer dizer, a gente envolve linguagem de programação, a gente constrói sistemas usando computadores, mas a concepção do que é o software é uma coisa muito abstrata na mente do cliente, né? Na mente do usuário, na mente. Quer dizer, à medida que você começa a levantar requisitos com o cliente, com o usuário, ele vai nos passando as suas necessidades e essas necessidades mudam, tá? E software permite que a mudança aconteça, certo? Então, eis um dos pontos-chave, tá certo? Da diferença entre a gente desenvolver qualquer outra coisa e desenvolver software, tá? Eu até deixo aberto aí, se alguém souber outra área, né, da indústria tal, que tenha uma flexibilidade, tá, para mudança de requisito, como software, eu estou querendo saber, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem duas situações. Uma, o contexto do cliente muda muito, tá? É muito dinâmico, tá? O contexto de mercado, as necessidades, né? O comportamento humano, as tendências, né, da sociedade, os interesses mudam, tá? E além disso, nós temos digamos assim, um objeto, né, uma coisa que permite ser mudada, tá?
e aí nós temos software. Pum, tá? Então, desenvolver software envolve todas essas etapazinhas que a gente falou, né? Em que eu tenho que levantar requisito, entender o que o cliente quer, como é que eu gero valor para o cliente, entender isso, projetar o sistema, desenvolver o sistema, tá certo? Implantar o sistema e manter o sistema, tá? E aí, uma vez que você tem um sistema no ar, é como um avião que decolou, e aí você tem que evoluir esse sistema enquanto o sistema está funcionando, não é? Então, você quando usa o próprio Instagram, né, quando você usa o Facebook, o Gmail, enfim, a cada semana, né, você vai percebendo novas mudanças naquele sistema e ninguém desligou, né? Ninguém desligou o sistema, tá? Então, existem requisitos que, além de permitir que a gente mude o software, né, que a gente mude sem desligá-lo, né? Então, seria como a gente construir o segundo, terceiro andar da casa, com as pessoas morando dentro e com o mínimo de transtorno possível, né? Tá certo? Então, veja que esse contexto de desenvolvimento, né, ou seja, esse objeto que a gente trabalha enquanto engenheiros de software, né, enquanto cientistas da computação, enquanto programadores, tá? Ele envolve uma natureza, tá certo? Que no início, quando a gente começou a desenvolver software, a gente achava, a gente que eu estou dizendo, a engenharia de software, né? Ela achava que desenvolver software era como a gente desenvolver as outras coisas, tá? É tanto que os processos que a gente viu no início, eram aqueles cascata, eram processos mais pesados, tá certo? Onde a gente aprendeu muito da área de gerência de projetos, né? PMBOK e tudo mais, querendo meio que trazer para desenvolvimento de software essa estrutura, tá? De processo, de etapas, de fases, de documentações, de regras, né? Para que a gente consiga desde entender o que o cliente quer até colocar algo nas mãos dele, né? Tá? Só que a gente também foi aprendendo que também não é assim, certo? Na maioria das vezes, a gente não pode ter uma estrutura muito rígida para desenvolver um sistema, né? Porque a coisa é muito volátil, né? A mudança de comportamento dos clientes, dos usuários é muito volátil. Espera aí que ele tá voltando. É só um bugzinho. É só Caiu? para dar emoção. Às vezes dá um pá. Alô? A gente escutou até o volátil. Ah, beleza. Isso deve ser uma dívida técnica no Instagram, tá? Vocês É vão sempre do entender. convidado. François disse aí que só não, Uhum. não, não pausa a minha conexão. Mas não é a minha conexão. Uhum. Deve ser sempre um bug do convidado. Sei. Entendeu? Da Eu esqueci, implementação do Instagram. eu esqueci, inclusive, de perguntar como é que tá a Fátima aí, tá dando certo, né? A intérprete Tá, de Libras, tá tá tudo flutuando. ok? Tá, porque a gente se Tá. empolga aqui, É que então eu tô você aqui vai o olho no pisando. peixe e outro no gato. Né? Pronto, você pisa no meu freio caso seja necessário, tá? Enfim, então, a gente foi percebendo, engenharia de software, né? Foi percebendo que a gente precisa colocar o componente humano, tá? De uma forma muito mais relevante dentro do processo de desenvolver, de construir software, tá? E aí veio a onda, né, dos processos ágeis, né? Quer dizer, rompendo com aquela história toda de estrutura e tudo mais. Então, a agilidade, ela deu ao processo de desenvolver a capacidade de colocar o volante, né, nas mãos do cliente e fazer com que o cliente comece a, digamos assim, guiar. Ah, não, eu quero por aqui. Opa, não, 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 não. Agora vamos virar para a esquerda, né? E aí, ou seja, mudar os requisitos. E também uma coisa que ajudou bastante foi a evolução das tecnologias, né? Tá certo? Quer dizer, desenvolver software há 20 anos é bem diferente do que desenvolver software hoje. Infraestrutura, né? Infraestrutura na nuvem, enfim, tá? E aí o que acontece? Nesse contexto, a gente tem hoje uma necessidade, né, da grande maioria dos ambientes de desenvolvimento de software, uma necessidade de sermos ágeis, ágeis para entregar valor ao cliente, certo? Então, o que é isso? Não é entregar valor, dinheiro, né?
dinheiro. Na verdade, em geral, quem desenvolve quer receber, né? Tá? Mas eu quero produzir algo que resolve um problema real, um problema que gera valor. Eu quero gerar valor para o cliente. O cliente tem um problema. Como é que eu resolvo o problema? Tá certo? E aí, uma vez que você gera valor, que você resolve o problema, aí você pode cobrar por ele. Não é isso? E aí você vem a questão econômica e financeira por trás da indústria. Tá? E aí o que, que acontece? Nesse contexto, a gente também tem um problema que é muito comum nas empresas, certo? Que é o seguinte. Vou contar uma historinha, um conto de fadas, né? Então, era uma vez um cliente que queria um sistema, ele desenvolveu descreveu as funcionalidades, nós fomos lá, conversamos com o cliente, juntamos o nosso time, né? Planejamos a entrega, tá? Porque, para quem está chegando aí, a gente, quando desenvolve software, né? A gente não desenvolve ele como um todo. Imagine que esse círculo seja todo o software que eu devo desenvolver, tá? Então, o que, que a gente faz? A gente não planeja o software inteiro. A gente pega um pedaço, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com uma fatiazinha desse software. E aí eu planejo. Por que, que eu não vou planejar o círculo inteiro? Porque quando a gente está desenvolvendo sistemas, quando eu termino a primeira fatia, provavelmente o cliente já mudou o sabor da pizza, tá certo? Então, a próxima fatia da pizza pode ser que seja de outro sabor que ele esperava no início. Então, a gente quebra o desenvolvimento em etapas, tá certo? E aí um termo bem comum que veio do Scrum, né, e que tornou-se popular, né, nos processos é a ideia do sprint, né? Então, eu tenho um planejamento de um sprint, que é um intervalo. Eu pego aqui, se o cliente quer 10 funcionalidades, eu coloco aqui 3 funcionalidades para implementar nessa semana. Então, digamos que a gente começa, o cliente faz o levantamento desses requisitos, eu pego os requisitos e quebro eles e defino um sprint, tá? E aí eu planejo que funcionalidades vão ser implementadas, o meu time vai implementar essas funcionalidades, eu vou ter vai implementar os testes vão passar, todos os testes vão ser implementados. Quando termina o final do sprint, eu vou colocar esse pedaço de software que foi desenvolvido, eu vou colocar em produção, o meu cliente vai usar e não vai ter nenhum bug. Ok? Então, isso é um conto de fadas, tá certo? Na vida real, quando a gente levanta, quando o cliente levanta requisitos, né? Muitas vezes esses requisitos vão mudar durante o período da sprint, tá? Então, mas caramba, 15 dias atrás você definiu que eram para ser 10. Como é que a gente chega aqui na sexta-feira da primeira semana e aí você quer acrescentar mais 2? Né? Então, quer dizer, aquilo que era 10 agora são 12, tá? E aí você começa a desenvolver, tá certo? Só que aquilo que já foi implementado provavelmente já tem algum bug. Lembre que a gente está com um sistema vivo, né? E aí vem um bug que cai de paraquedas, também dentro desse sprint. E quando chega no finalzinho daquele sprint, não deu tempo de fechar o escopo completo que eu tinha previsto 15 dias atrás. Não estou falando de 2 meses, não. Estou falando de 15 dias atrás. Tá? Então, observe a dinâmica em que nós, desenvolvedores de software, estamos envolvidos, né? Tá certo? Então, é uma situação onde, para que eu me mantenha no mercado, eu estou fechando um negócio aqui, então eu tenho que apresentar uma versão para um cliente. Eita, tem uma funcionalidade nova ali que o meu concorrente colocou e que eu tenho que trazer para a minha função, senão porque eu perco o mercado. E aí a gente tem digamos assim, essa força, tá, da dinâmica da mudança do comportamento das pessoas e do mercado influenciando o desenvolvimento. Tá? E aí, onde é que chega as dívidas técnicas, né? Então, o que que acontece? Na hora que eu desenvolvo um sistema, que eu faço um planejamento, tá? O mundo é cruel e frio, tá? As coisas não vão acontecer exatamente da forma como a gente previu e como a gente planejou. Problemas vão acontecer, bugs vão aparecer,
mudanças vão acontecer, prazos vão ser encurtados. É assim a realidade, tá certo? É assim a realidade. Ah, professor, mas então eu não vou mais, aquilo que eu estou vendo nos livros, eu vou jogar no lixo? De forma nenhuma. Na verdade, a nossa força enquanto profissionais está em tentar segurar a rédea desse touro, certo? Que está querendo aí o sistema anual o mais rápido possível, beleza? Só que então o que que acontece? Vamos pensar num caso bem prático. Eu vou dar um exemplo. Se qualquer pessoa que está assistindo aí vivencia isso na sua rotina e acha parecido, não é mera coincidência, tá certo? Então o que que acontece? Imagine que você tem 10 bugs ou 10 testes para implementar no seu sprint, ok? Eu tenho 10 funcionalidades e eu tenho que fazer 10 testes. Tá bom? Eu estou fazendo 5 aqui, mas 10. 10 funcionalidades e 10 testes, tá? Por conta dessa dinâmica, quando vai chegando o prazo, a gente já vai percebendo que não vai dar tempo, tá? Fazer os 10 testes, ok? E aí, qual é a decisão que a gente toma? Para quem não conhece, quando a gente faz sistemas, a gente também pode implementar programas que testam os programas que a gente está testando, ou que a gente está desenvolvendo, certo? Isso a gente chama de teste automático, tá? Então, em geral, quando a gente vai implementar esses testes, a gente quer que implemente tudo com teste automático, bonitinho. Ou seja, a gente tem que programar, além do programa que a gente está desenvolvendo, a gente tem que desenvolver programa que testa o nosso programa. Tá? É como se eu construísse o carro e construísse também o robô que vai dirigir o carro para poder ver se o carro está funcionando. Tá legal? Só que imagine agora, voltando, eu tenho que fazer 10 testes automáticos, ou seja, 10 programas para testar o meu programa, e não deu tempo. Tá? O que que eu faço? Tá? O que que eu faço? Bem, os engenheiros de software, o pessoal acaba de sair da academia, né? Ou você nunca vivenciou uma situação dessa, vai dizer: eu não entrego, eu não vou entregar o software, certo? Porque ele não tem os 10 testes que eu tinha planejado, tá? Mas na prática não é assim, tá certo? Na prática, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar assim para o time e dizer: pessoal, é o seguinte, não deu para fazer os 10 testes, tá? O que que a gente vai fazer? Fulano, tu pode fazer os testes funcionais, né? Bota para rodar, verifica se as funcionalidades estão todas batendo. Então, abre o sistema, vai lá dar uma verificada, deu, beleza, ok, bota para o ar. Tá joia? O cliente testa. François, né? Eu vi aí, François. O cliente testa. Tudo bem, né? O cliente faz uma parceria com a gente, né? Mas vamos lá, veja só. Então, dos 10 testes, digamos que 4 dos testes eu não consegui fazer, certo? Então, eu deixei para fazer depois, tá? Então, o fato de não ter feito esses 4 é como se eu estivesse assumindo uma dívida, ok? Eu estou devendo 4 testes, tá? E aí, essa metáfora da dívida, isso é uma dívida técnica. Eu ganhei 4 dívidas técnicas, tá? Ou seja, deixei de fazer 4 testes, eu vou ter que fazer depois. Essa metáfora é uma comparação, né, de dívida técnica, na verdade, com uma pendência técnica, tá? Essa metáfora foi criada por Ward Cunningham, né? Um cara há 20 anos, tá? Um pesquisador, é da indústria, né? Ele publicou um artigo em Uppsala, um dos grandes eventos aí da área de orientação a objeto, e aí ele criou esse conceito. Ele disse o seguinte: olha, quando eu tenho que postergar algo, preste atenção, né? Então eu tenho que adiar, né? Criar uma pendência para poder ter um benefício de curto prazo, né? Qual foi o benefício de eu ter deixado esses 4 testes? Isso foi por acaso? Não. Eu entreguei o software, né? O meu cliente está feliz porque recebeu, ok? Aí você pergunta, mas e vai ter bug? Não necessariamente. Preste atenção, não necessariamente. Porque eu testei. Eu não fiz o teste da forma como eu queria, tá? Ok? Mas está lá. Significa que vai dar pau? Não necessariamente. Bem, mas em geral dá pau, né? Mas o que que acontece? Esse teste que eu deixei para fazer depois, tá?
é como uma dívida que eu assumo. Então, o Ward Cunningham, ele disse o seguinte, olha, quando você pega em uma dívida de dinheiro, no futuro eu tenho que pagar esse dinheiro. Só que no futuro eu não pago esse dinheiro assim. Digamos que, Juliana, tu me empresta aí R$ 50, tá? Quando acabar a pandemia, eu vou te devolver o dinheiro. Eu não vou devolver os R$ 50. Eu vou devolver os R$ 50 mais um juro, certo? Então, o que o Cunningham levantou com essa metáfora é que o custo e o esforço de eu implementar esses 4 testes no futuro vai ser maior do que o que eu teria se tivesse implementado na hora correta. Entenderam? Tá? Só que, então eu nunca vou gerar uma dívida técnica? Não, não é assim, certo? Porque eu tenho benefício, ok? Eu entreguei o software, tá? Então, o que eu preciso fazer, na verdade, e aí é onde entra, né, a área de pesquisa e tudo mais, o que eu preciso é gerenciar essas dívidas, ok? Gerenciar essas dívidas técnicas, tá? Eu não posso assumir a dívida técnica, deixar esquecer, né? Digamos, o sistema vai para o ar, faltam aqueles 4 testes automatizados, né? O que vai acontecer? Todo mundo que já desenvolveu software sabe. O sistema vai aumentar de tamanho. Você promete que vai implementar os 4 testes, só que você não vai implementar esses 4 testes, né? A não ser que seja uma coisa extremamente, realmente crítica e tudo mais, mas outras prioridades vão entrar, certo? E essas pendências que você vai deixando, elas vão diminuindo a capacidade da gente manter o sistema, tá? Imagine, então, que eu estou construindo a casa e aí, de repente, não, faz o seguinte, tira esse cano daqui. Não, depois eu coloco. Aí, não, diminui essa massa, vamos construindo. Daqui a pouco, quando a casa está pronta, se eu não for resolvendo essas pendências, eu estou com um queijo suíço, certo? Ela está fraca. Na hora que eu bato, a parede cai, certo? Então, é a mesma coisa com software, tá? Quando eu for implementar esses 4 testes no futuro, o meu sistema vai estar mais complexo, porque ele vai estar maior, tá? O custo vai ser maior, tá? Porque eu tenho outras prioridades também, tá? Já tenho um outro backlog, né, de coisas para desenvolver, tá? E aí, o que a gente faz? Tá? Então, a questão das dívidas técnicas, tá certo? Elas estão ganhando uma grande relevância na indústria, tá? Exatamente porque é um problema que existe, tá? Existe, é natural da área de desenvolvimento de software. Aí, inclusive, eu estava conversando sobre dívidas técnicas até com outra audiência e uma pessoa disse, mas Rodrigo, e a gente não poderia aplicar também a mesma metáfora também em outras áreas, né? Aí, provavelmente. Só que eu, por enquanto, estou aqui pensando em software, né? Tá certo? Tá? Então, o que acontece? Na pesquisa que a gente está desenvolvendo, quando nós, o Irá, o meu orientador, né, lá em Natal, tá? Aí o Christoph, que é professor também da Universidade de Adelaide, na Austrália, eles, principalmente o Irá, ele disse, Rodrigo, tá aqui esse tema de dívida técnica. Eu olhei e eu disse, poxa, que negócio legal. Comecei a olhar o problema e vi o seguinte, e aí eu até conversei com o Irá, eu disse, olha, o Irá, esse não é um problema que a gente resolve em laboratório. Tá? Você entender o problema de dívida técnica, a gente tem que estar pisando no terreno real, certo? Nas empresas, na indústria. Tá? Porque é lá onde ele ocorre. Tá? Ficar aqui em laboratório é arriscado, porque você acaba criando muitas hipóteses que, eventualmente, para esse tema, né, especificamente, e aí, eventualmente, você pode estar ou resolvendo o problema um problema que não existe, ou resolvendo um problema que existe de uma forma que, eventualmente, não seja prática, né, no mercado. E foi aí que a gente começou a bater na porta, né, de várias empresas, tá? Primeiro, na primeira fase da pesquisa, a gente
bateu na porta de diversas empresas, fizemos entrevistas, grupos focais. O grupo focal é quando você junta várias pessoas, né, de uma mesma empresa para poder discutir um determinado tema e absorver a percepção das pessoas que estão na indústria sobre o problema de dívida técnica. Tá? Então, essa primeira fase da pesquisa foi uma fase exploratória, onde a gente já tinha um indício. Eu sempre gostei dessa coisa de negócios, de empresa, né? As pesquisas que eu tenho atuado sempre estiveram ligados à indústria de alguma forma, tá? Então, já na hora que a gente viu o problema, já havia um indício de que a pressão de negócio, do negócio, poderia ser um dos pontos importantes ou relevantes dentro do problema, tá? E aí a gente... É só o draminha, minha gente. Segura a onda. Falou. Voltou agora. Yeah. Tem uma forma de eu entender quando é que eu travo, é quando você para totalmente de se mexer. Agora eu aprendi. Então, Mas é coisa de tipo 2 segundos. É só para tu mudar cortou, o fluxo de pensamento da pessoa. Joia. Né? Então tá. É até bom que resolve o buffer, né? No cérebro da gente. Eu tô empolgado aqui, mas vou só fechar esse ponto para a gente abrir para uma conversa, tá? Pronto. Então vamos lá. Então a gente conversou fizemos entrevistas, né, com diversos profissionais em torno de umas 17 empresas, tá? De umas 13 indústrias diferentes. Foi em torno de umas 70 pessoas envolvidas, tá? Nessa primeira fase. Depois a gente levantou um bocado de informação e aí fizemos um survey, que é um questionário também que abriu aí para 18 empresas aí no mundo e tudo mais. Foi bem legal, certo? Para a gente entender o que é que está pegando, tá? O que está pegando. E aconteceram várias situações muito engraçadas, inclusive, no processo, certo? Eu nunca esqueço esse caso, e isso vai ser assunto de aula minha pro resto da vida. O dia que eu cheguei numa empresa, né, para poder... Primeiro eu liguei, ia fazer entrevista com o pessoal, aí eu cheguei lá na empresa, fui lá, cumprimentei, tinha um desenvolvedor que estava sentado lá, né, para resolver algum problema. E aí eu puxei conversa, né? Eu disse, você trabalha aqui? Ele, sim, trabalho. E aí, como é que é aqui? Vocês estão... E aí a gente foi discutir, conversando e tal. E eu puxei o assunto, eu disse, e aí, vocês têm muitas dívidas técnicas, né? Aí ele olhou assim para mim e disse, não, a gente não tem isso aqui, não. Eu disse, não, esse negócio de dívida técnica? Não, a gente não tem isso aqui, não. Eu disse, ok. É curioso porque a pessoa com quem eu tenho interagido para ir entrevistar, né? E a gente conversar, né? Foi só o que disse que... Aí depois, quando eu saí, né, que encontrei novamente, aí ele olhou e disse, professor, é que eu achei que você fosse algum cliente, entendeu? E aí eu não queria dizer que a gente tinha dívida técnica. Ou seja, ainda é aquele problema que eu comparo, na década de... Né, uma década atrás, todo mundo ia para psicólogo e ninguém dizia, né? Ninguém falava nada, né? Então fica aquela coisa e tal, é um tabu. Então, essa coisa de dívida técnica, ainda estamos começando a deixar, certo? As empresas estão começando a dizer que tem, né? Caramba, grandes empresas têm também dívidas técnicas. Eu tenho dívidas técnicas, né? Então, eu desafio, inclusive, a qualquer empresa que se diz que não tenha dívida técnica, porque talvez precise entender melhor o que é, né, o problema, tá? Porque se está no mundo real, se sofre, né, com pressões de mercado, é natural, faz parte, tá certo, dessa natureza volátil do desenvolvimento de software, que a gente precise criar dívidas, tá certo? O problema é não gerenciá-las, tá? O problema é não gerenciá-las. Então, fizemos um estudo de caso com 2 empresas, tá? Eu aprendi. E aí, foi uma coisa bem, bem interessante. A gente pegou só para mostrar o tamanho, a relevância do problema, né? A gente quis, primeiro, ao conversar com todo mundo, vimos que, de fato, pressões de negócio são extremamente relevantes na criação de dívidas técnicas, né? E, inclusive, as dívidas técnicas geram muito impacto no negócio, tá? Ou seja, problemas, bugs e tal, isso diminui a qualidade do software e afeta o negócio da empresa, tá? Então, é uma via de mão dupla, tá? E existe um grande problema de comunicação também. As equipes de desenvolvimento, elas em geral não vendem muito bem o peixe,
certo? Para os seus gestores, né? Para as pessoas de negócios da empresa, no sentido de que muitas vezes funcionalidades elas ganham maior prioridade no desenvolvimento do que resolver dívidas que existem, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma dívida arquitetural, ou seja, eu preciso resolver uma pendência da estrutura do meu sistema. E eu nunca tenho tempo para fazer isso. Só que resolver esse problema demanda tempo, demanda esforço, tá? E isso vai melhorar a manutenibilidade, vai melhorar a escalabilidade do meu sistema, vai melhorar a qualidade geral, a minha capacidade de entregar mais rápido. Só que sempre tem funcionalidade nova, sempre tem uma demanda nova para resolver. E essa corda, tá certo? Essa luta, né? Digamos assim, essa brincadeira de guerra de puxar corda, né? Digamos assim, ela é cabo de guerra, né? Essa palavra. Esse cabo de guerra, ele não é saudável. E muitas vezes a gente não tem uma boa capacidade, nem do pessoal de TI, de se reportar ao pessoal de negócios e dizer, olha, meu amigo, eu não quero atualizar a versão do meu Hibernate para enfim, né, isso não interessa, né? Eu preciso dizer o seguinte, olha, ao atualizar a versão do meu Hibernate, a estrutura do meu Spring Boot e para Angular 9, eu vou afetar aquelas funcionalidades que são mais importantes para o seu negócio, tá? Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de percepção, ela está muito carente hoje em dia, tá? E esse não é um problema novo, né? Na engenharia de software, a gente discute isso há anos, tá? Inclusive, a gente conversa muito com os nossos alunos, né? Dizendo, olha, meu amigo, você não tem que saber só Java, aquela coisa lá de ser o micreiro que... Não, você tem que entender um pouco sobre o mundo onde você está vivendo, como é que você gera valor, como é que você vende seu peixe, como é que você entender qual é a necessidade do cliente, entender um pouco do negócio, para poder daí você construir um software que gere mais valor, né? Então, não é assim? A gente vive falando isso. No curso de sistemas de informação, por exemplo, né? Quantos alunos negligenciam disciplinas como administração, né? Não, administração e tal. Isso é tão importante para a sua formação, né? Então, enfim, fechando esse parênteses, essa questão do gap, né? Ou seja, de como é que uma dívida técnica pode gerar um impacto para o negócio da empresa, tá? Essa não é uma visão trivial, não é fácil, tá? E é exatamente nesse ponto que a pesquisa da gente está exatamente envolvida, certo? Ou seja, a gente está criando um modelo que tenta ajudar o processo de priorização de dívidas, certo? Então, se eu tenho um monte de dívida técnica aqui, e a vida é cruel, eu não vou conseguir pagar todas essas dívidas, tá certo? Então eu preciso entender quais são as mais importantes que afetam o meu negócio, tá? E aí, quando eu... Tem dívidas técnicas de álgebra Tem também, né, umas Lucas? 80 pessoas no curso com essa dívida também. Mas vocês vão ter que pagar essa daí, viu? Tá Pois no High é, Priority. essa tem que pagar, ok? Então, se eu tenho um conjunto de dívidas técnicas aqui, quais delas geram maior impacto para o meu negócio? E aí eu vou trabalhar nelas, tá certo? Para poder pagá-las, ok? Até porque se eu não pagar, fica claro o report desse impacto. Para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer uma análise dos dois lados, dos dois mundos. Do mundo de negócios, entender os processos, como é que o modelo de negócio da empresa, o que é importante, tudo mais, e tem que entender a parte de técnica, né? Ou seja, quais são os sistemas, os processos, como eles estão interligados, tá? Para que eu consiga linkar uma dívida que está aqui embaixo em um processo que está aqui em cima, tá certo? E aí, assim, o trabalho, ele tem sido extremamente, assim, empolgante, tá? Apesar de desafiador, é muito desafiador, né? A gente desenvolver pesquisa na indústria não é fácil, certo? Não é fácil, porque a gente tem que, de certa forma, quando você está resolvendo um problema de pesquisa, você está resolvendo um problema que ele não existe uma solução agora. Muitas vezes a indústria não percebe o problema no seu dia a dia, né? Então, como é que você, enquanto pesquisador, gera valor para a empresa que você está atuando, né? Então, até isso, nós temos que
que nos preocupar, né? A Então, a própria empresa... cultura de colaboração entre academia e indústria, que tem um buraco bem grande aqui no Brasil. Então, é muito Oh, desafiador. exatamente, né? Não é um processo simples, mas é um processo possível e é um processo extremamente rico, tá? Extremamente rico, tá? O que eu aprendo na rotina, lá hoje a gente está, inclusive, trabalhando com a Fibus, né? Que é uma empresa que trabalha aqui com processamento de pagamento. Ela tem uma série aqui em João Pessoa, São Paulo. Ah, e aí, assim, a rotina com eles, né, que o processo de pesquisa envolve interação praticamente no dia a dia deles, nas decisões, processo decisório, entender como é que funciona o negócio, né, e a rotina deles para... E aí, assim, o que eu tenho aprendido com o Luiz, com o Neto, com o André, Isaura, né, a Arley, as pessoas lá que estão trabalhando diretamente, não tem preço, certo? É assim, uma pesquisa a absorver, né, a dor, certo, real, certo, das pessoas no seu dia a dia, é uma coisa fantástica, tá? E a gente conseguir também ter, aí também não é trivial, certo? Não é comum a gente também conseguir as empresas que atuem nisso, né? Ou seja, que estejam interessadas em bancar né, dedicar tempo, né, paciência das pessoas, né, e tudo mais. Quer dizer, é muito bolo com Coca-Cola, né? É uma situação bem, bem interessante, tá certo? E aí, Foi uma travadinha básica. A travadinha básica foi bom porque eu já vou botar uma pergunta aqui. pronto, bem, Vê só se para tu consegue concluir, ver. Tu então, consegue ver? tá, Gerar um sprint a consigo. mais. Pronto, é porque tu via também na mesma Para tela. pagar essas dívidas. Seria vantajoso para o dev, para o cliente? É. A resposta para isso aí depende, tá certo, Lucas, né? Fala, grande Lu. Ah, é Lucas, Lucas Aragão. É Isso, Lucas está em todas as lives. figuraça, né? É, A resposta para isso depende, Lucas, tá? Porque dependendo do ambiente onde você estiver, talvez você não consiga nem negociar isso, certo? Você simplesmente chegar para a sua equipe de negócios e dizer, olha, eu vou dedicar a próxima sprint só para pagar a dívida, tá? É preciso. Então, o que é importante é você entender, identificar as dívidas que você tem e identificar quais delas são críticas, né? Para o próprio negócio da empresa, tá bom? Então, não é trivial, não é uma resposta assim de, tá? Não, vamos aqui fazer um sprint, tá? Os sistemas, inclusive, você for acumulando essas dívidas ao longo do tempo, os sistemas eles podem chegar a ficar impossíveis de manter, tá? E é quando a gente vê situações de empresas que praticamente matam um sistema inteiro e criam um sistema novo, tá? Porque só para um detalhe que acho que no mundo, o único lugar onde uma dívida morre, certo, é em software, que é quando você mata o software, né? Então, se você tem um sistema, tá? O sistema tem dívida técnica, se você desliga o sistema, a dívida foi junto, né? Tá certo? Então, beleza? eu Então, tenho. aí, nesse momento, só para encerrar, a gente está conduzindo um estudo de caso aí com a Fibus, gerenciando dívida técnica num time lá, tá certo? Uma galera guerreira, extremamente competente. E aí eu tenho alguns alunos, o Rafael, o Emerson, tá? O Robson, que ajudou também bastante. O Rafael é um aluno da UFRN, que está me ajudando diretamente no desenvolvimento. O Emerson também, o Emerson é nosso, é lá da UFPB. E o Robson é um ex-aluno que saiu e agora a gente ainda continua ajudando nas horas vagas. Então, são meus braços direitos aí. Nada, a gente está construindo uma ferramenta, né? Então, fantástico, mandar um alô aí para a galera, tá certo? Sim, aí tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta, Não, Juliana? eu tenho um monte de curiosidade. E aí, enquanto o pessoal vai falando aí, eu estou tomando a vez do povo, enquanto Vai eles lá. ficam agoniados sem se manifestar, né? Uhum. Uma das coisas que eu coloquei aqui Ah. como é que você acha no processo. Tudo a gente vamos falar na real, certo? Sem ser Uhum. de livro, pelas suas pesquisas mesmo, indústria. Quais Uhum. stakeholders que estariam diretamente vinculados a esse processo de manter, de controlar,
de saber, de priorizar essa dívida técnica? Porque a gente pensa, o que eu penso diretamente? Testador, eu penso em programador, eu penso em gerente de configuração, penso na galera envolvida em manutenção e evolução, mas aí se eu for pensar dessa forma, eu estou pensando na equipe inteira. É a equipe inteira envolvida no processo? Uhum. Isso tem uma ponderação na priorização? Isso é como se fosse um dos pesos que eu meço para dizer se aquela dívida vai ser prioritariamente atendida ou não. Fala um pouquinho aí dessa Tá, galera envolvida nos papéis. beleza. Eu não falei sobre o processo de gerência de dívida técnica em si, né? A gente, resumindo bem, a gente precisa identificar as dívidas, e monitorá-las, né? Medir, priorizar e pagar. Tá? Vou fazer bem curtinho aqui, certo? Então, eu diria que esses stakeholders que você citou aí, né, o testador, o cara da manutenção, o cara do suporte, o técnico, enfim, eles são pessoas que estão ligados diretamente à manutenção do sistema, tá? E aí eles vão sofrer diretamente com as consequências das dívidas, tá? E na verdade a gente sabe, se você chegar num time e sair perguntando, tá? Demorar assim uma meia horinha, você vê um monte de dívida técnica que sai da mente das pessoas, né? Todo mundo sabe. Ah, eu sei daquele tabela de banco de dados que eu nunca fiz o índice, aquele storage procedure, né? Que eu fiz no banco, mas eu não implementei a funcionalidade no sistema. Todo mundo sabe, certo? Essas coisas, os principais, né? Então, essas são pessoas que estariam dentro do processo de identificação, tá? Então, a gente precisa intervir no time para como é que eu faço para identificar a dívida na hora que ela nasce, ok? E aí, assim, também seria momento para outra live discutir só isso, mas é, a gente tem dívidas que são aquelas que a gente tem consciência, então eu sei que eu não fiz aqueles testes, então são o que a gente chama de self-admitted, né? Ou seja, eu assumo a dívida, eu sei, estou consciente dela. E aí eu vou e cadastro e tal. Mas existem aquelas dívidas que surgem por conta de negligências, tá? Por conta de fatores externos, ok? Então, digamos, pronto, agora, Angular mudou de Angular 8 para Angular 9, né? Angular 9 trouxe, assim, um aumento de performance, um aumento de flexibilidade no desenvolvimento e tudo mais. Então, se você tem uma ferramenta que era Angular 8 e de repente agora surgiu uma brecha, né, ou uma ineficiência, você ganhou dívida técnica de graça, de fora, né? Do nada. Java, do nada, né? Entendeu? É um patch de segurança de Java ou do Spring Boot, né? O Spring Boot atualizou para resolver um problema de segurança. Enquanto você não atualizar, você está com uma dívida de segurança, tá certo? Então elas brotam, né? As dívidas brotam, tá? Parece a vida real, né? Entendeu? Então o que a vida real é que eu faço, né? Então, o que que acontece? Eu diria que eu dividiria em dois grandes stakeholders, certo? Então, você tem os stakeholders técnicos, que estariam ligados à manutenção, ao pagamento da dívida, à identificação da dívida, tá? E os stakeholders de negócio, que seria o Product Owner, né? O PO do seu time, o analista de negócios, tá? Que estariam preocupados com, ok, como é que eu priorizo isso, tá certo? Mas aí é uma coisa que tem que haver uma simbiose aí no meio do caminho, tá certo? Então, aparentemente não dá para a gente resolver isso monocraticamente, tá certo? Parado. Mas teria esses grandes papéis. Aí tem João, né? João João, Elis, grande João. João João é Elis. ex-aluno nosso, né? Figura, Como professor do fazer a IF agora. rastreabilidade das áreas de negócio que são impactadas por uma determinada dívida técnica de forma eficiente. Vixe, eficiente é tão difícil. Já existe alguma metodologia, acho, né? Eficaz Aham. para lidar com esse processo? Pois é, João. Na verdade, se a gente for olhar a área o estado da arte hoje, né? O estado da arte, ela tem tocado essa coisa de negócio, ela tem tocado muito pontualmente, certo? Então, algumas pesquisas têm olhado que, ok, eu tenho essa dívida, isso pode impactar o meu custo, né? Pode aumentar o meu esforço e tal. A gente não tem ainda uma visão e é exatamente esse o ponto que a gente está trabalhando na pesquisa, certo? Que é criar um mecanismo para poder tentar olhar esse impacto no negócio de uma forma mais holística, certo? Olhando mais para a questão dos processos de negócio e da geração de valor para o modelo de negócio da empresa,
tá? Então, é, eficiente é uma palavra meio complicada, certo? Então, o processo que a gente está trabalhando agora, para poder fazer esse mapeamento, ele está em processo de lapidação, né? Então, a cada semana a gente interage com os times para ajustar coisas, né? Então, a paciência, por exemplo, de Luiz e Neto, que ficam comigo lá. Luiz é analista de negócio, tá? E Neto é líder de time. E aí, a paciência comigo para a gente ver, rapaz, vamos fazer um ajuste aqui, que não está dando ainda para a gente rastrear, certo? Então, porque eu preciso fazer uma conexão entre onde a dívida está atuando no software, tá? E onde a dívida está atacando no negócio, e no negócio é que valor, né? Ou seja, qual é o impacto disso, que isso está gerando. Entendeu? Então, são problemas difíceis, tá? Da gente alinhar os astros. Mas é possível, certo? Eu acho que vai dar certo. É complexo, mas é possível. Exatamente. Alguém botou mais alguma coisa aí? Eu tenho um monte. É massa, eu adoro esse negócio e não sei de nada. Estou aprendendo. Você acha que com a evolução, nessa pesquisa tem dívida técnica, foi ótimo, né? É uma sei lá, meta dívida técnica. Eu tenho. Quem é? O Cauã. Research debts, né? Sim, ele tem vários research debts. Faz parte, né? Eu tenho um paper que tá para escrever há um tempão, mas agora ele vai sair. Mas diga lá. Ô, Rodrigo, tu Sim, acha Juliana, que com a vai. evolução disso, daqui a um tempo, não daqui 5 meses, mas 5 anos, a gente pode vislumbrar uma nova sub-área da engenharia de software para tratar a dívida técnica, como a gente entende hoje a área de teste, a área de gestão de configuração e mudança, etc. Porque para mim é uma coisa tão complexa. Ao mesmo tempo, ela tem que ser tão rápida e ela tem que ser eficaz, porque se eu ficar só contabilizando dívida e botando no bolso, elas continuam existindo e o produto continua uma porcaria. Ela não pode ser só juntada, ela tem que ser resolvida. Então, não é uma coisa simples, principalmente quando a gente pensa no bonde andando, porque os sistemas não vão sair do ar. Você vislumbra pela sua experiência ou não tem como saber ainda? Se isso mais na frente vira uma sub-área de engenharia de software para a gente tratar só de dívida técnica? Assim, uma área é meio, assim, na verdade, a gerência de dívida técnica, ela está hoje meio dentro da área de manutenção e evolução de software, certo? Então, porque não deixa de ser um problema dessa engrenagem, né, da gente manter e evoluir os sistemas, tá? Agora, no ano retrasado, a gente teve o primeiro simpósio internacional de Technical Debt, né? Então, é o primeiro simpósio, que já vinha de um workshop, então já ganhou, que está lá no ICSI, que está ligado ao ICSI, entendeu? Então, assim, a gente já tem pesquisadores atuando diretamente na grande área né, de dívida técnica e tudo mais. Então, e outra, dívida técnica também é um assunto muito pervasivo, certo? A gente pode trabalhar com dívida técnica em diversas perspectivas e em diversas áreas da própria engenharia de software. Arquitetura, tem muita gente trabalhando na arquitetura, dívida técnica arquitetural, código, enfim, praticamente todas as áreas da engenharia de software a gente pode analisar dívidas técnicas relacionadas com aquilo. Exatamente, é bem, bem transversal, tá? Então, tá. Vamos ver o que dá, né? Eu acho que foi, inclusive, uma pergunta de Cauã, né? Se tem uma equipe ligada, que é justamente essa minha curiosidade. Se nas suas pesquisas você acabou chegando numa empresa que tem uma visão mais para frentex, de dizer, galera, realmente, só essa equipe aqui não tá dando. Vamos separar 2, 3 pessoas só para a gente tratar, observar, ver onde tá. Engenharia de software é danado para essas coisas, né? Daqui a pouco vai cair, vamos criar como é que a gente chama? O Technical Debt Coach, né? Né? Ou seja, o Technical Debt Analyst, né? Ou seja, o analista de dívida técnica e tal, né? Assim, eu acho que está cedo para falar sobre isso. Assim, provavelmente isso vai estar ligado a arquitetura, a manutenção, a gestão, certo? A gestão do próprio time, tá? Assim, seriam talvez não o papel de uma pessoa. Eu sou a pessoa
vou cuidar da gestão de dívida técnica do meu time, né? Não, porque é muito cross-cutting, tá? Agora, eu tenho que ter, aí sim, a gestão da dívida técnica no meu processo de desenvolvimento, aí sim, certo? Isso é uma coisa que muito em breve aí a gente já vai começar a discutir esse tipo de coisa, tá certo? A gestão da dívida técnica dentro da minha rotina, tá? Agora, daí a ter uma pessoa com papel é meio complicado, certo? Acho que vai ser aquele cara, aquele engenheiro de qualidade de antigamente que ficava lá só anotando no papel aquilo que as pessoas estavam Tô fazendo, fazendo né? E aí, errado. no fim, esse cara foi jogado para fora do time, né? É. Então, eu não sei. Ó, são Pode falar. 4 minutos para terminar a live. Antes dela Uhum, acabar assim na minha cara, eu queria agradecer demais ao professor Rodrigo. Ele uhum, deu só as pinceladas para vocês irem atrás dos artigos, dos trabalhos, das coisas que ele tem feito na área. Ele é super acessível, e-mail, WhatsApp, uhum. Instagram, para trocar figurinha. Alunos do DCX, ele está já chegando de volta também, para vocês Ano que fazerem uma vem, tô aí. pesquisa, Uhum, extensão. Então, eu quero agradecer demais ao professor Rodrigo. Eu sou super interessada, adoro. Sou super curiosa também. uhum. E foi muito bom. Com certeza foi para mim, foi para um monte de gente que está aí assistindo live top. E aí eu queria que você desse as suas últimas palavras, suas considerações. O que é que seria Uhum. que queria dizer para esse povo todo que está aí assistindo e achando tudo bom? Ah, legal. Saudade, né? Saudade. Eu tenho as horas que dá um banzo, entendeu? Uma saudade de ter aquele arruma de aluno assim, você pular lá na frente e tal. Então, isso aqui foi vendo os nomezinhos passarem aqui, é um negócio muito Parece que legal, está, tá? né? Exato. Então, assim, fiquem em saúde, com saúde, fiquem bem em casa, tá certo? Eu espero que estejam todos, né, passando por essa fase aí. É uma fase muito maluca, né? A gente fica vendo outras, principalmente o Brasil, né? E aí Brasil e João Pessoa, né? Assim, a gente fica vendo, aqui no Nordeste, a gente fica vendo às vezes catástrofes, situações de outras, né? E hoje em dia a gente tem o mundo todo unido numa mesma tempestade, né? É um negócio assim meio maluco, né? Então, assim, É. a gente que todo mundo esteja bem, tá? Mantenham a saúde física, a saúde mental, tá? Estudem, né? E se quiserem tirar dúvidas sobre o assunto, que você for empresa, quiser tirar dúvida também, que a gente conversar, fiquem muito à vontade, tá? Eu vou. Bem, tem meu contato aí, esse é o meu perfil no Instagram, é só mandar um DM aí que a gente conversa. Isso. Em pior caso, E vocês mandem para a gente que eu mando todas as informações dele também, se vocês se perderem. pronto, pode As ser, não lives vão tem. estar todas no canal do. Eu abri um canal na coordenação, tá no link Sim, da bio. é. As lives estão Uhum, todas disponíveis para quem não pôde ver, ver todos pronto. os e procurar os professores que estão falando também por aqui. Muito massa. E aí agradecer aí a turminha toda que são as colunas, certo, dessa pesquisa, né? Então, a Fibus, o pessoal da Fibus aí, que é uma galera, ó, 10, tá certo? O próprio Rafael, o Emerson de novo, o Robson, certo? Que são gente que programa assim, e já me dá orgulho, tá certo? A gente vê a qualidade do desenvolvedor que nós estamos gerando na UFPB, entendeu? Assim, tem o Rafael, que é da UFRN, também um cara assim e para mim não tem nem. O Emerson é outro cara assim, top. Então, assim, enquanto professor, Robson, né? Enquanto professor, a gente ter os nossos alunos como referência é um negócio muito massa, entendeu, Juliana? É, Certo? Então, parabéns realmente a todos vocês, tá? E aos que estão diretamente ligados aqui e aos alunos, tá? Bota quente, tá certo? Estudem com força, tá? ok. E o que precisar de mim aí, eu tô disponível. Tá bom? Disponível. Pois brigadão, pessoal. Boa noite, bom descanso. Vou deixar aqui 24 horas e salvar lá para quem perdeu. Valeu, Avisa, Ju. passa o contato de Rodrigo aí. Tá bom. Obrigadão. Tchauzinho, Valeu. boa noite. Tchau, tchau.